Jornal da Mix. Novembro chegou e a gente muda a cor, né? Saímos do outubro rosa pro novembro azul. E nós convidamos o urologista Luciano Praun para tirar todas as dúvidas sobre saúde masculina. Ele já está aqui no nosso estúdio do Jornal da Mix e vai falar sobre os exames preventivos, os fatores de risco para o câncer de próstata e as opções de tratamento. Doutor Luciano, seja bem-vindo ao Jornal da Mix. Bom dia, pessoal. É muito importante esse espaço para a gente poder falar com vocês, com todo mundo sobre a saúde do homem, né? O homem ainda tem um pouco de preconceito, a gente tem que conseguir quebrar esse preconceito. Era a minha primeira pergunta, doutor Luciano. Eu vejo que, ultimamente, nos últimos anos aí, apesar das piadas e das brincadeiras que se faz em relação ao exame de próstata, virou brincadeira, mas os homens estão, de fato, entendendo que é importante cuidar. Pode ser que seja uma parcela pequena, tem que ser muito maior. Mas há ainda esse preconceito. Como é que o senhor vê essa ida do homem ao médico que ele vai protelando tanto, né? Bom, infelizmente ainda o preconceito existe, né? Eu costumo dizer para meus pacientes que o preconceito mata. Claro, a gente vê que a mudança cultural está existindo, né? O homem está amadurecendo, eu acho que muito pelo aspecto feminino, né? As mulheres elas estão conseguindo colocar na cabeça dos homens a importância de se cuidar. A mulher, culturalmente, né, ela tem esse cuidado maior com a saúde, por isso que vive 7 anos a mais do que os homens, né? Então, está havendo uma mudança, né? Eu vejo que nesses meus 25 anos como médico, a gente já vê que o homem não tem mais tanto preconceito. Pois é, e é importante sempre nessa questão do preconceito, né, doutora, a gente frisar que o câncer de próstata, sendo diagnosticado precocemente, as chances de cura são muito altas, né? Então, a gente fica naquele negócio, não sei o que, tal, aquele preconceito besta, mas, se diagnosticado logo a coisa funciona, né, doutor? Com certeza, né? Hoje em dia nós atingimos chances de cura de 90%. Pois então. Desde que seja detectado precocemente. Só no Brasil são 70 mil novos casos por ano. 20 mil homens perdem a vida. Um homem a cada 30 minutos, infelizmente, perde a vida em decorrência do câncer de próstata. E uma doença que nós temos uma chance tão grande de curar, a gente não pode negligenciar, a gente tem que procurar o médico, a gente tem que fazer os exames preventivos para que a gente consiga ir atingir esses níveis tão bacanas aí de cura. Agora, uma coisa que eu já vi uma pessoa que estava passando pelo câncer de próstata e o que eu levei de lição para a vida é: você não tem ideia do que é passar por esse câncer, que só um exame teria salvo a sua vida. Qual é a condição do paciente enquanto esse câncer evolui? O que ele precisa fazer? Porque essa pessoa em questão usava aquela bolsa de colostomia e tal. É uma vida muito ruim. Com certeza, se ocorre, né, o diagnóstico tardio, vamos dizer assim, né, os tratamentos eles são muito mais agressivos, mas graças a todas as campanhas, graças ao Novembro Azul, é muito difícil, né, a gente pegar casos como a gente pegava antigamente, de casos, né, com metástases à distância. Hoje em dia isso é muito raro, graças a Deus. Mas o paciente não pode deixar de entender isso. Para não ter esse sofrimento que tu acabou de falar, nós temos que realmente fazer os exames preventivos, a gente tem que procurar o médico. E a gente tem que mudar um pouco essa cultura, né, do homem só procurar o médico aos 45, 50 anos. A gente tem que fazer como as mulheres. Logo depois da puberdade, o menino, na sua adolescência, na sua juventude, já deve procurar o médico. Obviamente não para fazer exames de próstata, mas para fazer outros tipos de exames e principalmente receber orientações de como envelhecer de uma forma saudável, que muitas vezes o pai e a mãe têm um pouco de dificuldade de passar isso para o adolescente não escuta muitas vezes o que os pais falam, e o médico, às vezes falando, isso faz com que esse adolescente tenha bons hábitos de vida para conseguir chegar à vida adulta e envelhecer com qualidade. Pois acho que é importante daqui a pouco a gente falar sobre os hábitos também de qualidade, doutor, mas a questão do diagnóstico, porque tem aquele exame de sangue que é feito, o PSA, né? E tem o exame de toque. Como é que funciona? Porque muitas vezes o pessoal comenta, se você tem um histórico na família, é bom começar o exame de toque antes. Se você não tem histórico PSA até uma certa idade, como é que funciona essa questão de idade, doutor? Legal, muito bacana essa pergunta. Assim, a Sociedade Brasileira de Urologia, ela preconiza que se inicie a realização do preventivo da próstata aos 50 anos. Se a gente tem histórico familiar, se a gente tem maus hábitos de vida, raça afrodescendente, que tem uma maior chance de câncer, né? Pacientes que não têm o hábito de praticar atividade física devem começar um pouquinho antes, aos 45 anos. Mas frisando
que eu já tive pacientes de 38 anos com câncer de próstata e só conseguiu detectar porque ele fez o PSA aos 38 anos. Então o PSA ele é um marcador tumoral, ele é um exame de sangue super simples de se fazer, que vai detectar se existe, né, alguma possibilidade desse paciente ter câncer. E daí vai começar todo o processo de investigação, né, o exame de toque extremamente fundamental ainda nos dias de hoje, que pode tirar a dúvida, né, se esse aumento do PSA é por um tumor benigno, é por um tumor maligno, é por uma infecção, porque o PSA não se eleva somente no câncer de próstata. Então a gente vai conseguir, junto com o paciente, ter essas informações para chegar num diagnóstico cada vez mais cedo. A gente está conversando com o urologista Luciano Braun sobre o Novembro Azul, a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata. Doutor Luciano, o senhor citou alguns fatores de risco, raça, idade, enfim. O que mais em relação a trabalho? Tem um estudo aqui dizendo que o câncer de próstata pode estar relacionado ao trabalho, enfim, dá alguns exemplos. O que de fato pode, mesmo que a pessoa tenha ou não casos na família, tenha alguma propensão, que pode sim ser um fator de risco para desencadear essa doença? Legal. Nós sabemos que a maior parte dos cânceres, inclusive o câncer de próstata, eles têm alguma origem genética, mas somente 10% dos casos têm origem genética. 90% dos casos têm origem comportamental. Ou seja, são os hábitos, são as atitudes que nós temos que levam à maioria dos cânceres. Então, assim, hábitos de vida saudáveis, praticar atividade física regular, ter uma alimentação saudável, evitar cigarros e bebidas alcoólicas, ser feliz, tá? O que a gente estava falando ali do trabalho, do estresse, o estresse, ele leva a uma inflamação do nosso corpo que pode gerar uma série de doenças. Então, ser feliz, acordar de bom humor, agradecer a Deus, ter uma conexão com o divino, isso tudo vai fazer com que a gente consiga, né, evitar a maior parte das doenças, inclusive o câncer de próstata. Olha, inclusive na semana passada a gente estava falando do Outubro Rosa e a Camila Spinelli, nossa nutricionista aqui, falou da alimentação, que o tomate, né, fazer molho de tomate ali, porque tem que aquecer, enfim, também é um alimento que previne o câncer de próstata. A gente pode também usar a alimentação a nosso favor? Com certeza, o tomate tem o licopeno, que é um antioxidante poderosíssimo, né, que acaba ajudando em vários tipos de doenças. Mas o mais importante não é só a alimentação, é esse contexto de várias coisas juntas que vão fazer com que a gente consiga ter essa vida mais saudável, consiga se prevenir e, se acontecer de ter a doença, né, ter o diagnóstico precoce, a gente não pode esquecer disso. Agora, doutor, o senhor comentou a respeito da atividade física, né? E a gente sempre comenta aqui, a gente sempre traz uma nutricionista aqui toda quarta-feira, Camila Spinelli, ela fala da alimentação tão importante, mas a atividade física nesse contexto do câncer também. Obviamente que não quer dizer que a pessoa faça uma atividade que ela está isenta, livre de ter câncer, mas a probabilidade diminui bastante, né? É muito menor, né? Eu costumo dizer para os meus pacientes que a atividade física é a fonte da juventude. Então, a prática de atividade física regular é muito importante para que a gente consiga ter hábitos de vida saudáveis. Então, assim, a pessoa ela tem que colocar isso no seu dia a dia. Só que é muito difícil para muitas pessoas encontrar algum esporte, alguma atividade física que goste de fazer. E aí está a chave. A gente tem que encontrar alguma coisa que a gente faça por amor e não por obrigação. Porque quando a gente começa a fazer por obrigação, a gente vai fazer, mas uma hora a gente vai deixar de fazer. Quando a gente faz por amor, a gente vai fazer por prazer e vai estar lá todo dia fazendo isso de forma mais agradável. Mas tem que encontrar o prazer também de ver o resultado, né? Porque nem tudo na vida é gostoso e bom. A gente tem que fazer coisas por obrigação. Tem que sofrer um pouquinho, né? O remédio é amargo, mas o resultado é bom. Com certeza. A gente não pode deixar de fazer, né? Fazendo ou não, a gente tem que procurar, porque isso realmente vai fazer a grande mudança na vida das pessoas. Então, fazer atividade física é uma coisa que eu sempre oriento para os meus pacientes, desde cedo, quando começam no consultório, que não pode deixar de fazer. Doutor, importante também a gente voltar a frisar esse negócio de preconceito. Vamos voltar a falar sobre isso então, pra gente ir finalizando, né, Gê? Vamos parar com essa coisa besta de que, não vou fazer exame porque não sei o que ninguém bota a mão em mim, aquele negócio. Isso é uma coisa que a gente tem que botar na cabeça do homem que deu, né? A gente tá no século XXI, não tem mais o que ficar pensando nesse tipo de bobagem, né, doutor? Com certeza. Volto a dizer, né, nós homens estamos perdendo de goleada, né? 7 anos a menos que as mulheres. Pois então.
Mas o fator chave aí, realmente, que eu vejo, é a participação da companheira, é a participação da mulher, porque a mulher que ama, ela cuida, ela vai, ela marca a sua consulta pro seu marido, pro seu companheiro, ela vai, incentiva que ele faça o exame, quebrando esse preconceito. Hoje em dia a gente não tem mais espaço para preconceito, né, gente? Tanta coisa que a gente pode fazer. Doutor, também acho que o homem que ama também cuida. E se cuida, não quer deixar sua mulher viúva, marque seu exame. Não precisa nem contar pra ninguém. Marque seu exame, vai, faz seu exame, deu. Não precisa contar. Conta mesmo, né, Gê? Ou conta de uma vez e incentiva todo mundo a fazer. Chega lá no futebol e diz, fui fazer sim, cara. Olha E tá aí, tudo certo. Tá tudo certo, continua Isso aí. igual. Vai virar piada? Ai, gente, feliz daquele que sabe fazer piada sobre si exatamente, mesmo. cara. Eu É acho a melhor que coisa. É muito importante essa parte aí de se divertir. Esses dias, até um grande amigo meu, num grupo de amigos que a gente tem, me levou uma rosa depois de fazer o exame de próstata. Isso gerou uma brincadeira bem grande entre todos nós. E isso acabou incentivando que outros fossem fazer o exame também. É isso. Então, é isso aí. Leve uma rosa pro seu urologista e vá ser feliz. É isso aí. E se daqui a pouco tiver um diagnóstico precoce, é que nem o doutor Luciano falou, quer dizer, pô, a gente consegue, tem 90% de chance de cura, gente. Tendo diagnóstico precoce, então, ficar com essas bobiças não dá mais. A gente não pode mais conceber isso hoje em dia. Essa que é a grande verdade, né? Não temos mais espaço para preconceito, a doença está aí, os tratamentos evoluíram muito, né, gente? Hoje em dia nós temos tratamentos minimamente invasivos, nós temos radioterapia, nós temos a cirurgia robótica, nós temos procedimentos que fazem com que a gente tenha uma excelente qualidade pós-tratamento. Então a gente não pode esquecer disso. É verdade. Nós conversamos então com o urologista Luciano Praun falando sobre o Novembro Azul, a importância da gente acabar com o preconceito e descobrir precocemente o câncer de próstata. Doutor Luciano, obrigada pela presença aqui. Muito obrigado, eu que agradeço o espaço, fazendo esse tipo de informação, trazendo esse tipo de informação que a gente vai fazer com que o homem perca esse preconceito. E não esqueça, você que tá ouvindo a gente, de comprar sua rosa pro seu urologista, viu? Verdade. Não esqueça de levar a rosa. É isso aí, é isso aí. Excelente. Jornal da Mix. Oferecimento Furby, 60 anos. Universidade nota máxima. Toyota agora é Barigui Tarpan. A sua concessionária Toyota para Blumenau e Rio do Sul. Postos Bela Joia. A sua confiança é o nosso combustível. E Rede Cooper, 80 anos. É nos encontros que a vida acontece. Mix.